Muito bem, senhores, voltamos aqui para a terceira etapa da nossa aula, uma aula especial para pós-penal e processo do legal. Esse é o módulo 4, é a sexta aula do módulo, estamos falando de estelionato com vocês. Então, nós, antes do intervalo, estávamos tratando acerca das equiparações ao estelionato. O estelionato está no caput do artigo 171, e no parágrafo 2º tem várias espécies de estelionatos mais específicos, né? Com atitudes mais específicas, mas dentro da mesma toada, dentro da mesma enganação, dentro da mesma possibilidade de levar vantagem indevida em prejuízo alheio. Tá certo? Muito bem. Vamos voltar, então, para ver outras figuras, porque, na verdade, esse parágrafo 2º tem 6 equiparações e nós vimos 2 até agora. Vamos ver as demais. Dá uma olhadinha. Essa figura aqui é chamada defraudação de penhor, né? Então, olha só que interessante. Não é penhor, é penhor. Penhor é uma garantia, né? Então, defraudação de penhor. Defraudar mediante alienação não consentida do credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia, não é? Quando tem a posse do objeto empenhado. Então, muitas pessoas dão algum objeto em garantia, né, para algum negócio, né, um contrato, até mediante contrato, né. Eu, no começo da minha atividade jurídica, como advogado, trabalhei para duas empresas de petróleo, e as empresas distribuidoras de combustíveis, elas tinham uma rede de postos, né, que tinham um contrato com essas empresas, contrato para fornecimento de produtos e, consequentemente, também a empresa se comprometia a dar bens, fazer toda a imagem, bombas e outras coisas, mais tanques e tudo mais, né? E dentro desses contratos, além do compromisso de compra e venda, tinham outros contratos. E dentro dos contratos tinha lá o contrato de fiança. Tinha muitos contratos de fiança, né? Em que o sujeito, ele acabava dando como garantia algum bem para as operações que ele tinha, né? Envolvendo muito dinheiro, né? Então, existe nessas relações comerciais essa possibilidade da pessoa dar um determinado bem em garantia para operações, ao invés da pessoa comprar um antecipado, ter que pagar à vista por determinados produtos, ela compra com prazo, porque há algum bem garantindo aquela operação, vamos dizer. E, nesse sentido, às vezes a pessoa que tem aquele bem, tem a posse daquele bem, vende o bem, se desfaz daquele bem, né, aliena, né? E, na verdade, o prejudicado vai ser essa relação comercial ali com a gente. Então, isso é o que se chama de defraudação de penhor, tá certo? Mais uma forma aí de estelionato também, né? E aí nós encontramos mais uma, aí, pessoal, cada uma. Bom, ao trabalhar nessas empresas de petróleo também, eu vi cada coisa, né? Tem história para contar, né? Então, fraude na entrega de coisa. Defraudar substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém, né? Olha só, qualidade, quantidade, né, de coisa que deve entregar a alguém. Falando do ramo do petróleo, então nós encontramos lá uma fraude. Olha só. Bom, as bombas de combustíveis, quando você vai abastecer um carro, né, ali no posto de gasolina, essas bombas de combustíveis, elas são aferidas, né, por empresas próprias, né, e tem lá o selo de garantia de que elas estão funcionando adequadamente, né? E o que acontece? O que acontece é que algumas pessoas conseguem manipular essa bomba de combustível
E, por exemplo, né, a cada litro vendido, na verdade, a bomba mostra que está indo 1 litro, mas há uma pequena variação, pequena, que não vai ser sentida assim imediatamente, né? Por exemplo, ao invés de 1.000 ml, ou seja, 1 litro, a pessoa está recebendo 990 ml. Né? Então, tem 10 ml que ela está perdendo ali. Você, dono do carro, vai perceber isso? É imperceptível, não dá para perceber. Só que, se você está abastecendo o carro, por exemplo, enchendo o tanque, você vai pôr 40 litros ali. Se você tem que multiplicar esses 10 ml por 40, né? Por 40. E então você já vai ter uma perda daqueles 40 litros que você está abastecendo. Certamente você já está perdendo uma boa parte dele. Já está começando a pesar, né? Ali, tá certo? Agora, imagina isso uma pessoa. Imagina dezenas, centenas de pessoas que vão abastecer naquele posto, né? Então, e às vezes até essa margem é até maior, né? Isso é uma fraude, isso é uma espécie de estelionato, né? Mesmo com balanças, vão pesar ali os produtos, né? Todas as balanças devem ser aferidas, tem uma fiscalização, em qualquer mercado, etc. Você compra lá 100 gramas de mussarela e, enfim, você está recebendo mesmo 100 gramas? Imagina que sim, pela precisão que a balança deve ter, mas de repente não tem essa precisão, né? A mesma coisa no que diz respeito à qualidade, né? Então você imagina que está recebendo um produto e está recebendo outro. Certa vez, agora, recente, eu fui abastecer num posto de gasolina. Geralmente no meu bairro eu costumo abastecer num determinado posto que a gente tem uma certa segurança, conhece o dono, sabe como é que funciona, é mais caro, mas a gasolina é boa. Mas eu estava com pressa, o posto fica do outro lado do bairro, enfim, né? Eu estava com a minha moto, a minha scooter, eu precisava abastecer, então fui abastecer um posto bem próximo à minha casa, né? E ali então enchi o tanque, tá certo? Só deu problema, nossa, eu não sei como eu não fiquei na mão, quase fiquei, ficava engasgando, morria, depois pegava, e aos trancos e barrancos eu voltei, consegui voltar para casa, de onde eu fui, e então eu até guardei a moto. Quando foi no fim de semana, eu falei, eu vou tentar ir até o posto confiável e a gente vai dar uma olhada nisso, né? Na primeira vista, a gente imaginava que era a questão da gasolina adulterada, né? Não era. É que, na verdade, o sujeito encheu a minha moto com álcool, tá certo? Há motos que são flex, a minha não, a minha é só gasolina. Mas a questão não é que houve um erro. Na verdade, eu sempre tomo muito cuidado com isso, claro, e as pessoas sabem também do posto que é gasolina. Eu peço gasolina, a pessoa coloca gasolina, eu vi na bomba, eu paro na bomba para gasolina. É que aquele posto tinha uma espécie de fraude. Que fraude? Vendia o álcool como se fosse gasolina, porque o álcool é mais barato, como tem muitos carros que são flex, né? E, tanto aceitar álcool quanto gasolina, o sujeito está abastecendo, pagando mais caro, achando que é gasolina, quando na verdade é álcool, vai render menos tal, e enfim, né? Entra no bolo ali, a pessoa nem vai perceber essa falha. No meu caso, houve a percepção, porque minha moto não aceita o álcool, aceita a gasolina, né? Então, eu tive que retirar. Quando foi retirado do tanque, percebeu-se claramente que era álcool o que estava lá. Uma fraude também, outra fraude. Olha só como que são as coisas, né? Cada uma, né? E a gente acaba passando por isso constantemente,
em relações comerciais aí, mais maldosas, né? Isso é estelionato. Vale destacar que esse posto que me vendeu essa gasolina, eu nem precisei tomar providências. Esse sujeito tinha 2 postos no mesmo bairro e passados ali 2 semanas, né, eu vi polícia num dos postos, fechou um posto, fechou o outro, porque tinha fraude de tudo quanto é jeito, né? E os postos foram fechados, inclusive diz a reportagem, que depois a gente foi atrás, que o dono, o gerente, foram presos, depois liberados, mas foram até presos. Isso sem eu tomar providência, porque, na verdade, eu era uma vítima de um fator, de tantos fatores que eles trabalhavam na ilegalidade, né? Tem gente que é assim. Bom, esse estelionato que está no parágrafo 2º, inciso 5º, ele é muito, muito interessante. Fraude para recebimento de indenização de seguro, né? Valor de seguro, indenização é valor de seguro. Destruir total ou parcialmente, ou ocultar coisa própria, ou lesar o próprio corpo, ou a saúde, ou agravar as consequências de lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Certa feita, há alguns anos, a minha esposa foi roubada mesmo, mão armada, levaram o carro dela. Aliás, os assaltantes foram até bastante respeitosos, não foram agressivos, estavam ali com uma encomenda, o carro dela era o tipo encomendado, levaram, e enfim, não teve o que fazer. E o carro estava no seguro, então nós acionamos o seguro, né? E ali eu entrei num mundo que eu nunca tinha entrado, né? Que é o mundo exatamente dos seguros. Fizemos todo o trâmite, boletim de ocorrência, uma coisa funcionou, acionamos o corretor de seguros, né? E ele entrou lá. Um seguro de veículo, muitas vezes, paga 100% da tabela FIPE, coisa que, quando você vai revender um carro usado, você dificilmente consegue pegar o valor exato de que merece o carro. Sempre tem uma depreciação. Mas no seguro, você recebe integralmente. Nesse caso do roubo, nós não tivemos prejuízos. Aliás, a gente não tinha intenção de vender o carro, né? Sempre dentro do carro tem alguma coisa, né, que é nossa ali, então alguma coisa se perde, mas o prejuízo financeiro foi, assim, diminuto ou quase nada, porque nós recebemos esse valor integral, né? Bom, mas o que aconteceu? Quando a gente deu entrada no seguro, passada uma semana, o seguro estava no meu nome, embora a principal condutora fosse minha esposa. Então, eu recebi uma ligação do setor de psicologia do seguro, para saber como eu estava depois do acontecido, né, tal, enfim. Só que aí eu alertei o sujeito que eu não tinha sido a vítima, né? Que tinha sido a minha esposa, falei assim rapidamente e disse a ele que ele deveria perguntar então para a minha esposa, e inclusive dei o telefone da minha esposa. Muito bem. Não deu tempo nem de eu avisar a minha esposa que iam ligar, ligaram imediatamente para ela, né? E depois, né, quando eu conversei com ela, que eles já tinham falado com ela, passado assim uma questão de meia hora, menos de meia hora, o seguro foi liberado, o valor entrou na nossa conta. Bom, o corretor nos disse, né, como a gente havia de imaginar, que na verdade não tem setor de psicologia, coisíssima nenhuma, tem um setor de investigação de fraude. Porque disse o corretor, vocês que podem ter um pouco mais de experiência aí, podem desdizer o que o corretor disse à época, mas ele dizia que cerca de 70% das pessoas que acionavam o seguro eram fraudulentos. A cada 10 pessoas, pessoal, 7 eram fraudulentos, querendo dar golpe no seguro. Exatamente dessa forma, destruindo aquilo que é próprio, sumindo com o carro para dizer que ele foi furtado, né? Se lesionando, dando problema para a sua própria saúde, para receber seguro. É um número muito grande. Então, o sujeito faz a investigação, analisa,
para ver se consegue pegar alguma coisa de errado ali, constatar a fraude, não libera o seguro, pode até acionar a polícia e tudo mais, e gerar ali uma grande confusão para a pessoa. Não foi o nosso caso, nós estávamos ali completamente inocentes na situação, por isso investigaram, viram que não era nada e liberaram imediatamente, né? Então, perceba como são essas coisas. Fraude contra seguro. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos para o último intervalo, porque tem uma pequena historinha sobre isso que eu ainda quero passar para vocês. E, na volta, no último bloco, tem novidades. Tem o estelionato eletrônico, que é algo muito novo, com penas altas, hein? Com penas altas. Então, vamos para o nosso intervalo e a gente retorna desta página aqui. Até já.